Vamos ver um vídeo chamando a gente para conhecer mais sobre Pedro. Pedro, talvez nenhum outro apóstolo reflita tão bem as lutas e os desafios que nós enfrentamos na vida cristã. Nesta série, vamos mergulhar na trajetória de Pedro, não para apenas admirar a sua história, mas para entender como Deus age em meio às nossas fragilidades. Vamos conhecer o Pedro impulsivo, que tomou decisões apressadas, o Pedro frágil, que negou Jesus 3 vezes, mas acima de tudo, o Pedro transformado, se transformou num grande líder da igreja cristã. Eu quero convidar você a se aprofundar nesta série comigo. Vamos aprender como Pedro foi moldado por Deus e como as lições de sua vida falam diretamente ao nosso coração hoje. Seja no chamado à obediência, na superação dos fracassos ou na ousadia de pregar o Evangelho. Há muito que podemos aprender com o apóstolo Pedro. Prepare-se para uma experiência transformadora. Vamos visitar os passos de Pedro, entender sua caminhada e refletir sobre como Deus nos chama a viver como instrumentos em suas mãos. Pedro, um homem, um chamado, uma vida transformada pela graça de Cristo. Hoje nós começamos então essa imersão na vida de um homem muito comum, um homem de uma família comum. Pedro tinha um irmão chamado André, não sabemos se ele possuía outros irmãos. Ele vem de uma família cujo pai se chamava João, não sabemos o nome de sua mãe. Sabemos que ele era um homem casado, só não sabemos se ele teve filhos. Um homem comum. O homem de uma profissão comum. No seu tempo, não era nada extraordinário ter como profissão a pescaria. Por morar numa região onde a pesca era abundante, em função ali do lago de Tiberíades ou Genezaré, Pedro então fazia, diríamos disso, não apenas um hobby, mas o seu modo de subsistência. Pedro era alguém de um lugar comum. Ele havia nascido naquela região da Galileia, em Betsaida, porém, durante muitos anos, ele viveu por ali, em Cafarnaum. Pedro, um homem extraordinariamente comum. Por isso, é possível nos identificarmos com ele, porque não estamos falando de alguém cheio de tantos talentos, dons, oportunidades, formação cultural, que se destacasse por si só. Mas, ao mesmo tempo, este homem comum se tornou um dos maiores líderes da história da Igreja do Senhor Jesus. Pedro é aquele que irá, com toda a pujança do poder do Evangelho, da presença do Espírito Santo em Pentecostes, pregar para uma multidão onde mais de 3.000 pessoas se converteram. Pedro, aquele homem comum, cheio dessa presença do Espírito Santo, como nos relata o livro de Atos, muitas vezes onde ele passava, só a sombra dele trazia cura sobre os enfermos. Pedro se tornou um homem tão extraordinário, não obstante sendo um homem comum, que ele foi aquele usado por Deus para levar o Evangelho inicialmente aos judeus, aos samaritanos e aos próprios gentios. Pedro se tornou um homem cheio do Espírito Santo, um líder maduro e fonte de inspiração para os outros líderes da igreja, um escritor inspirado pelo Espírito Santo, que nos entregou 2 cartas do Novo Testamento tão extraordinárias. Mas como um homem comum pode se tornar em alguém usado tão poderosamente nas mãos de Deus? Esse é o nosso foco nessa série de sermões,
que poderá ser enriquecida à medida que você gasta o seu tempo durante a semana também com a série disponibilizada no Right Now Media. E hoje eu gostaria que nós olhássemos para o ponto de partida. Onde que a vida de Pedro começa a ter uma grande guinada, de uma situação comum, natural, para uma história tão extraordinária. E isso tem a ver com algo que acontece com Pedro. E eu creio que aconteceu ou haverá de acontecer com você. Hoje nós vamos olhar para Pedro como um homem que foi chamado por Deus. E nós temos 3 passagens bíblicas muito importantes, icônicas, para abrirem a nossa percepção de como esse chamado de Deus muda a trajetória deste homem, deste personagem, transforma a sua realidade e abre o caminho para algo completamente novo, que com certeza Pedro nunca havia imaginado que Deus poderia conduzi-lo. A primeira dessas passagens está em João, capítulo 1, versos 40 a 42. Essa passagem, ela abre a história de Pedro com Jesus. É o primeiro encontro que Pedro tem com o Mestre. E aqui há algumas nuances desse primeiro encontro, que começam a nos dar uma percepção de como essa relação com Jesus foi a fonte de transformação, de mudança, aquilo que muda por completo os seus paradigmas, as suas escolhas, a sua vida. Assim nos diz João capítulo 1, versos 40 a 42. Lembrando que esta passagem, ela está conectada com aquele momento que João Batista diz para 2 dos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses 2 discípulos vão até Jesus, não eram até aqui discípulos de Jesus, eram discípulos de João Batista. E eles pedem para se hospedar com Jesus. E eles passam algumas horas com o Senhor. Quando então esses discípulos saem desse encontro, olha o que a Bíblia nos diz. João 1, 40 a 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. André foi o instrumento para apresentar a Simão a pessoa de Jesus. E aqui há 2 coisas que acontecem nesse primeiro encontro, relacionado com esse chamado que será crescente nessa relação de Jesus com Pedro. A primeira coisa é que aqui Pedro experimenta um novo olhar, um olhar diferente. O texto diz que então, quando André leva Jesus até Pedro, ou Pedro até Jesus, diz o texto: Jesus olhou para ele e disse. Há alguns momentos que os evangelhos falam do olhar de Jesus. E parece-me que todas as vezes que os evangelistas têm essa percepção de que Jesus olhou, eles estão querendo nos dizer mais do que apenas a capacidade de ver que alguém está ali. Vou dar um exemplo, aqui no próprio Evangelho de João, no capítulo 9, o texto diz que havia um cego de nascença. E o texto diz assim: olhando Jesus para o cego, era um homem comum, uma imagem comum, era um mendigo, uma pessoa cheia de necessidade. Mas quando Jesus olha para aquele cego, as coisas começam a se mover e a serem transformadas. Nós sabemos o que acontece. Um grande milagre. Jesus olhou para aquele homem, para aquele cego, como ninguém olhava, com um olhar de ternura e misericórdia, de amor. Há outras passagens
que nos fala também desse olhar de Jesus. O próprio Pedro, você deve lembrar, há um momento que ele experimenta um olhar de Jesus, meus amados irmãos, que eu quero lá na eternidade perguntar assim: Pedro, conta para mim como foi aquele olhar. Foi quando Pedro havia traído Jesus. E ele está lá no pátio da casa de Caifás, e quando ele trai pela terceira vez, e o galo canta, a Bíblia diz assim, que o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro. Aqui é um primeiro olhar. É um primeiro olhar. E esse olhar de Jesus, ele demonstra ser algo tão diferente do que apenas conhecer alguém de maneira casual, que Jesus faz algo muito incomum. Você já pensou alguém te conhecer pela primeira vez e te dar um nome? Primeira vez que ele está te vendo. E ele fala assim: você se chama Simão. Meus amados irmãos, Simão é um nome tão comum que na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos pelo menos 8 Simões diferentes. Entre os próprios discípulos, havia um outro Simão, era um nome muito comum. E Jesus está dizendo assim: ó, seu nome é Simão, mas agora eu estou te dando um outro nome. Primeiro encontro, no primeiro olhar. E ele diz: você se chamará Cefas. Então, por exemplo, quando você lê carta de Paulo aos Coríntios, e aí você ouve, que havia divisões ali naquela igreja, uns davam mais liderança ou proeminência para Paulo, outros para Apolo, outros para Cefas. Cefas, na verdade, é a palavra rocha ou pedra, só que em aramaico, enquanto Pedro é a palavra em grego. É só isso. Cefas e Pedro significam a mesmíssima coisa. Então, muitas vezes a Bíblia nos fala desse personagem como apenas Simão. Outras vezes nos chama ele de Simão Pedro. Outras vezes apenas de Pedro. Mas em outras passagens, esse nome, esta palavra, que significa rocha, mas no aramaico, que é a palavra Cefas. E, meus queridos, qual é o sentido de Jesus, num primeiro encontro, naquela primeira vez que ele olha para Pedro, ele dar a Pedro o nome de rocha? Porque se nós olharmos a história desse personagem, se tem uma coisa que ele difere da rocha, é a sua inconstância. Pedro, durante muito tempo, era 8 ou 80. Era um extremo ou outro. É aquele indivíduo que você olha para ele e diz assim: meu Deus, que tremenda fé. Mas às vezes, em poucos minutos, ele se transformava no maior poço de incredulidade. Às vezes um exemplo daquele que estava disposto a morrer pelo Mestre. Outros momentos, ele com medo, negando o próprio Senhor. Esse era Pedro. Mas por que Jesus lhe chama de Pedro, de Cefas, de rocha? E aqui tem algo muito importante. Quando Jesus tem esse encontro com Pedro, Pedro não sabia, mas Jesus tinha um plano para a vida dele. E o olhar de Jesus não era sobre quem Pedro era até então. O olhar de Jesus para Pedro era sobre quem ele se tornaria, quem Jesus faria ele ser. Você entende? Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e a gente se entristece muito quando cai a ficha da gente em muita coisa que a gente não deveria estar vivendo do jeito que estamos vivendo, nós não deveríamos avançar do jeito que estamos avançando, as coisas deveriam estar num outro estágio, de uma maneira diferente. Mas parar e observar que Deus é aquele que, quando nos chama,
Ele está mais interessado naquilo que Ele vai fazer e Ele vai nos tornar do que naquela figura que ainda somos. É assim que acontece esse primeiro encontro de Jesus com Pedro. Mas nós temos algum outro encontro que ainda esteja nesse ambiente do chamado, da conexão, da construção de um relacionamento que iria avançar. Sim, nós temos uma segunda passagem muito importante, Lucas capítulo 5, são 11 versículos, é uma narrativa belíssima. Aqui Jesus entra na esfera do mundo cotidiano de Pedro. Diz o texto que certo dia, Jesus foi até aquele lago, muitas vezes chamado na Bíblia de mar, e havia uma multidão que seguia Jesus. E essa multidão o seguia porque era o início do seu ministério mais amplo, mais conhecido. E ele usa ali aquele barquinho como um púlpito, ele usa ali, quem sabe, aquela subida junto ao lago como um ambiente para acomodar as pessoas. E diz o texto que ele escolhe o barquinho de Pedro. Ali nós temos alguns outros personagens. Além de Pedro, seu irmão André estava com ele. E aí a gente descobre uma coisa interessante sobre a vida de Pedro, que Tiago e João, que eram outros dois irmãos, também muito importantes, em todo esse conjunto da vida dos discípulos com Jesus, eles eram sócios em pescaria de Pedro. Ali então está, na beira daquele lago, Pedro, seus companheiros de pescaria, André, seu irmão, Tiago e João, que também eram irmãos, não dos dois, mas irmãos entre si. E aquela noite havia sido uma noite frustrante. O texto nos diz que eles não haviam pescado nada. Estavam lavando as redes com o objetivo então de descansarem. Já haviam, como a gente diz, jogado a toalha. Chega de pescaria. E depois então de falar à multidão, Jesus então lança um desafio, e ele lança de maneira objetiva a Pedro. Ele diz assim: vai até o lado mais fundo e lance a rede à direita. E aqui a gente já vê esse misto desse coração desse homem, porque primeiro ele argumenta com Jesus. Ele diz assim: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Toda a sua expertise, seu conhecimento, sua experiência como pescador, lhe dizia: por que eu vou lançar as redes? Já foi uma noite de desperdício. Talvez o lado lógico, racional, até técnico do conhecimento que ele tinha, tenha aflorado no seu coração. Mas como ele facilmente virava a chave, ele vai dessa análise da situação para uma disposição à obediência. Por isso o texto em Lucas 5 nos diz: Mestre, esforçamos a noite toda, verso 5, a noite inteira, e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E ali acontece um milagre extraordinário, chamado o milagre da pesca maravilhosa, que, como nós veremos em outros sermões dessa série, será um milagre que se repetirá num momento muito importante da vida de Pedro e numa condição tremenda, onde Jesus está trabalhando o seu coração. Isso acaba envolvendo os seus companheiros. Os seus companheiros, quando veem então aquela multidão de peixes, vão ao socorro. Eles também fazem parte dessa pesca maravilhosa. Esse foi um encontro, não sabemos dizer exatamente se foi o segundo, mas com certeza foi um encontro extremamente marcante, porque enquanto o primeiro encontro lança esse olhar de Jesus, em que Jesus lhe dá um novo nome, apontando para aquilo que ele, Jesus, haveria de construir na história de Pedro. Em Lucas 5, a gente vê Jesus abrindo uma nova percepção. Porque quando aquele milagre acontece, diz o texto, que Pedro, verso 8, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aquele encontro
abriu os olhos de Pedro, deu a ele uma percepção, de um lado, que Jesus não era simplesmente um profeta ou um homem de Deus. Jesus era o Santo de Deus. Essa compreensão, ela irá crescer de tal modo, como nós sabemos lá na frente, o próprio Pedro irá declarar em nome de todos os discípulos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Jesus revela para Pedro que ele era aquele que vinha da parte de Deus, ele era o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Mas ao olhar para essa realidade espiritual, Pedro se sente envergonhado, se sente encantuado, porque ele sabia que ele era um pecador. Como o Santo de Deus poderia se aproximar de um homem com tantas falhas, com tantos erros, com tantas contradições? Muitas vezes é como nós nos sentimos quando o Senhor revela a sua glória a nós, quando nós temos uma consciência mais profunda de quem é Jesus, o que Ele fez por nós, quando nós sabemos que apesar da nossa percepção se abrir, a gente luta tanto com a nossa própria natureza, com os nossos próprios pecados. Quantas vezes, como Pedro, nós temos a tendência ao afastamento, quando a gente lembra da santidade de Deus e lembra o quanto somos pecadores. Mas a palavra de Jesus foi: não, Pedro, eu não vou me ausentar de você, eu não vou me afastar de você, mas Ele constrói uma nova posição, um novo lugar, Ele lhe dá uma nova ocupação, cuja característica central, a partir de agora, era Pedro andando com Jesus. Pedro, você se tornará um pescador de homens. É isso que eu vou fazer de você. E entrando nessa história de Pedro, agora o tempo, as decisões, as prioridades, todas elas são mudadas. As redes são deixadas, os barcos são aposentados e uma caminhada com Jesus se inicia. O coração dele começa a passar por uma grande transformação. E antes de nós irmos para a terceira passagem, que nos mostra esse homem chamado por Deus e que introduz para nós essa visão de quem foi Pedro e como a sua vida foi transformada. Você já parou para pensar como é o encontro com Jesus que muda tudo? Quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, é isso que muda tudo. Tudo. Porque transforma a gente de dentro para fora. Porque nos convida a um relacionamento com alguém que é tão santo, puro, e que mesmo assim é capaz de nos amar e aceitar como ninguém seria capaz, nem nosso cônjuge, nem nossos pais, nem nossos filhos, e assim por diante. É um encontro com Jesus que muda as prioridades, que muda aquilo que a gente passa a achar que vale a pena ou não vale a pena, que transforma para nós o eixo das importâncias e até mesmo das urgências. Eu me lembro de um jovem recém-convertido, isso eu era missionário na Bahia, então já tem aí uns 30 anos de história para trás. E esse jovem capoeirista tinha um cabelo lindo, grande, batendo aqui na cintura. Se hoje você acha isso um pouco incomum, imagina 30 anos atrás, como alguém assim, com esse visual assim, sofria muito mais preconceito. E um dia ele chega para mim, e ele diz assim: Jean, eu comecei a andar com Jesus. Jesus é o meu Senhor, mas eu sou muito discriminado por causa do meu cabelo. Jean, eu tenho que cortar o meu cabelo? Deus exige que eu corte o meu cabelo? E eu disse para ele: sim ou não? Ele fez uma cara de espanto, porque dizer para alguém que está querendo uma resposta objetiva, sim ou não, parece que você não está dizendo nada. E eu contei para ele uma história que eu li num livro. Esse livro, que conta
uma grande conversão de índios na antiga região chamada de Irianjaya. Esse livro narrava um povo que se converteu em massa. E os missionários, com muita sabedoria, buscavam sempre no meio desse povo respeitar a cultura deles, as escolhas deles, desde que essas escolhas não ferissem um princípio cristão, um princípio bíblico. E naquela cultura havia uma grande disputa entre eles, em quem tinha o cabelo mais bonito. Um dia, eles se reuniram, um povo de uma cultura muito comunitária, então, geralmente, quando um tinha uma ideia, ele chamava os outros, eles faziam tipo uma assembleia, acho que eles eram mais batistas que presbiterianos, e aí depois faziam uma sessão, daquelas sessões da igreja batista, assim mais ou menos, eles chegavam a um resultado. Chegaram nos missionários e disseram: nós queremos fazer um culto, onde todos nós iremos cortar os nossos cabelos. E o missionário virou e disse: para que isso? Por que você vai fazer? Por que vocês vão fazer isso? Isso é parte da cultura de vocês. A Bíblia em lugar nenhum obriga vocês a fazerem isso. E eles então disseram: nisso está a nossa vaidade e orgulho. Nisso está a nossa competição uns com os outros. O problema não é o cabelo. O problema é o que o cabelo significa para o nosso coração. E nós queremos abrir mão disso. Eu contei isso para aquele jovem e disse: então você tem que olhar para o seu coração. Não é para o legalismo de outros cristãos, não é para o fato se isso quebra em si um princípio ou não, como se na Bíblia houvesse uma ordem para você cortar cabelo, porque todo crente tem cabelo curto, porque a Bíblia não tem essa ordem. Mas o princípio é: o que os cabelos representam para você? Pergunte isso para Deus. Irmãos, eu acho que ele se inspirou naqueles irmãos de Irianjaya e ele acabou cortando seus cabelos. Por que eu estou contando essa história para você? Nem cabelo eu tenho para cortar. Quando a gente entende quem é Jesus, coisas que antes pareciam muito, muito importantes, elas começam a ser redimensionadas. Elas começam a ter um outro sentido. E aqui nesse texto, quando Jesus diz assim: eu não vou afastar Pedro, porque eu tenho um chamado para você, eu estou redirecionando a sua agenda, os seus compromissos, a sua ênfase, o seu tempo, a sua história. Nós estamos vendo algo mudando dentro de Pedro. E uma jornada então está começando, onde Pedro irá ser transformado dia a dia. E às vezes, irmãos, como nós veremos nos próximos sermões, com muita dor, com muito sofrimento, com muitos desafios, mas Deus o moldará para que aquilo que venha movê-lo seja o próprio reino do Senhor e a relação dele com o Filho de Deus. Mas há um terceiro texto que nos fala muito desse homem como um homem chamado por Deus. Na verdade, eu escolhi um texto dentre 4. E aqui, por favor, preste atenção, esse detalhe é um detalhe importante. Esse texto é um dos 4 textos que nos dá a lista dos discípulos. Nós temos em Marcos, em Mateus, em Lucas. E nós temos uma 4ª lista que aparece em Atos capítulo 1. Nessa 4ª lista não aparece o nome de Judas Iscariotes. Por quê? Porque Judas já havia se matado. Então, na 4ª lista que está lá em Atos, não aparece o nome de Judas Iscariotes. É uma lista de 11 nomes. Logo depois, eles vão escolher Matias para se colocar no lugar de Judas como 12º discípulo. Mas há algo aqui, e que a gente pode comparar com as outras listas de Mateus e Lucas, inclusive a de Atos, muito interessante sobre o chamado de Pedro. Então vamos lá para Marcos, capítulo 3, que é uma dessas 4 passagens onde nos aparece a lista dos apóstolos. Marcos, capítulo de número 3.
a partir do verso de número 13. E aqui é importante dizer que os estudiosos entendem que já havia passado um certo tempo. Aquele encontro de André, não é, com Jesus, em que André leva Pedro até Jesus, aquilo que acontece em Lucas capítulo 5 e outros acontecimentos já haviam se sucedido, de modo com que Marcos 3 está um pouquinho à frente em termos cronológicos. É o momento que Jesus sobe até o monte e ora para a escolha dos 12. Diz assim o texto: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Ponto muito importante. Quem foi discípulo de Jesus? E quem foi contado entre os 12? Quem ele quis. Não foi quem queria ser. Quem queria ser. Isso aqui é importante a gente entender quando a gente fala de chamado, em especial da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Os quais vieram para junto dele. Verso 14. Escolheu 12, designando-os apóstolos. A palavra apóstolo significa enviados, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, Jesus chama estes homens como ele quis, quem ele quis, de modo soberano, unilateral. Mas ele chama com propósitos objetivos. E o primeiro propósito, com muita clareza, eles deviam estar com Jesus. Jesus gastaria tempo na vida daqueles homens. E eles também sairiam para pregar. E aqui há algo muito importante para nós sobre chamado. A gente não é chamado primeiro para pregar. A gente não é chamado primeiro para ser instrumento de Deus, por exemplo, expulsando demônios, orando com as pessoas, fazendo a obra de Deus avançar. O nosso primeiro chamado é para estarmos com Ele. Esse é o primeiro chamado de todo discípulo, estar com o Senhor. Apesar de também sermos chamados para pregar e para exercer de um modo diferente desses 12, porque esses 12 foram apóstolos do Senhor, com exceção do filho da perdição. Mas o Senhor também dá a nós autoridade, como está lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nós somos revestidos de autoridade, de poder, de unção, de chamado, para sermos instrumentos de Deus onde quer que Ele nos coloque. E Ele então lapida, constrói nossa vida, muda as nossas prioridades, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma as nossas escolhas. Mas tudo isso precisa ser precedido de estarmos com Jesus. E o texto continua. Estes são os 12 que ele escolheu. E aí vem uma lista. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Se você compara as listas que aparecem, como eu disse, Mateus, Marcos, Lucas, e mesmo a lista que aparece em Atos, há algumas coisas semelhantes. E a primeira é muito significativa. Nas 4 listas, o primeiro nome é de Pedro. O primeiro nome é de Pedro. E na sequência, vem sempre Tiago e João e André. Se você olhar a segunda lista, se a gente pensar, se ali é uma sublista, como por exemplo John MacArthur, no seu livro, eram, na verdade, 12 homens extraordinariamente comuns. Eu ia falar eram 12. E veio à memória aquela cantata linda do Guilherme Kerr. Eram 12. Mas o nome do livro é 12
homens extraordinariamente comuns. Quando ele comenta isso, ele diz o seguinte: parece haver 3 seções de 4 nomes. A primeira sempre começa com o apóstolo Pedro. E está ali presente Tiago, João e André. Há uma coisa interessante nesses nomes. Pedro, Tiago e João, eles são discípulos que estão em algumas cenas que os outros discípulos não estão. Parece que os evangelistas fazem questão de destacar que entre essa lista de nomes, esses 3 em especial, tinham um tempo ainda mais reservado com Jesus, eram mais íntimos ainda de Jesus. Você quer exemplo? Na casa de Jairo. Só entrou na casa de Jairo e viu a ressurreição da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Outro exemplo, só os 3 estiveram no Monte da Transfiguração. Um terceiro exemplo, os 3 é que estavam no jardim do Getsêmani, quando Jesus chorou sangue. E por que é importante para nós vermos e percebermos essa lógica bíblica? Mateus, Marcos, Lucas se repetindo em Atos, porque é dado a Pedro um lugar específico entre os apóstolos. A ele é dado um papel de liderança. E isso se confirma não apenas no fato de que muitas vezes era ele que dava a palavra, e às vezes até falava demais. E às vezes falava até com uma certa inconsequência. Mas entre os discípulos, era aquele que muitas vezes falava por todos eles. Era aquele que tinha um nível de iniciativa. Era aquele cujas características mostravam uma liderança nata, mas que agora precisava ser moldada e trabalhada pelo Senhor. Mas também é aquele que viveu as situações mais duras em relação a Jesus. Como, por exemplo, nenhum discípulo, fora Pedro, foi exortado com palavras tão duras como ele foi. Arreda de mim, Satanás. Há um papel específico de Pedro, e que Deus está moldando a sua vida em Cristo Jesus, à medida que chama esses discípulos para estarem com Ele, para caminharem com Ele. Se você observar até o capítulo 12 de Atos, a figura mais importante de Atos dos Apóstolos é o apóstolo Pedro e sua liderança. Deus estava forjando aquele homem. Por isso, quando Jesus o vê pela primeira vez, Jesus o chama de rocha, mesmo ele sendo ainda tão imaturo e tão instável. Algumas aplicações que desafiam a todos nós. Você também, se você é discípulo de Jesus, você é discípulo porque o Senhor te chamou. Você não é discípulo porque você quis ser. Ele alcançou você. Ele tem chamado você para essa jornada de crescimento, de avanço. E a primeira aplicação que eu quero deixar para você é que o olhar de Jesus foca em quem Ele nos tornará, não em quem somos hoje. O Senhor deseja o avanço da nossa fé, da nossa experiência. O Senhor deseja que você cresça como rocha nas poderosas mãos que Ele tem. Não ame a mediocridade. Não se contente com a estagnação. Em nome de Jesus, não olhe para você e diz: eu já sou um crente velho, eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Você está ficando morno, não é frio e nem quente. E o Senhor Jesus diz que Ele está a ponto de vomitar quem é morno. Então esfria de vez, ou aquece seu coração. Porque se esfriar de vez, você pode dar trabalho para nós. Entendeu? Você está frio. Totalmente diferente. Mas o projeto de Deus é que você avance. Por isso nós temos que ser despertados muitas vezes, irmãos,
para que nós possamos entender que o Senhor está trabalhando a nossa história e que o olhar dele tem a ver com quem ele está forjando. Um dia você será a semelhança plena do Senhor Jesus, mas até chegar lá, tem muito terreno para a gente crescer e avançar. E o olhar de Deus está no projeto eterno que Ele tem para com você. Então desperte o seu coração. Deixe o Senhor olhar para você e te dar um novo nome, no sentido de apontar para o seu futuro. Segundo, seu chamado é para uma mudança de percepção que muda a sua agenda. Jesus entra no dia a dia de Pedro, visita-o no exercício da sua profissão, e Jesus cria um rebuliço na sua vida. Pastor, o senhor está dizendo com isso que eu tenho que mudar de profissão? Que eu tenho que abandonar, por exemplo, a minha área de atuação? Não, eu estou dizendo com isso que se, por exemplo, você trabalha para ganhar dinheiro, em nome de Jesus, você não vai mais trabalhar para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, você vai, eu acho que vai ganhar até mais, se você entender o que eu vou te falar. Porque você vai melhorar como profissional. Você vai trabalhar para glorificar a Deus. Então você para de pensar como alguém que quer ganhar dinheiro, que se você tiver dinheiro, você vai trocar o carro, se você tiver dinheiro, você vai comprar uma casa, se você tiver dinheiro, quem sabe até você vai casar. Você para de pensar assim e você muda o seu foco. Eu quero viver para a glória de Deus. Inclusive, o dinheiro que eu ganhar irá exaltar o nome do Senhor. E isso acontece até quando você faz seu churrasquinho. A Bíblia não diz, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Isso a gente precisa entender. Nós somos chamados para uma mudança de percepção que transforma também a nossa agenda, as nossas escolhas. E terceiro e último, ao andarmos com o Senhor Jesus, lembre-se, ponto mais importante da vida do discípulo é andar com Ele. Somos instigados e capacitados a assumir a posição a nós designada. O que isso significa? Ninguém aqui vai ter a história de Pedro. Nós temos pontos de semelhança. Em um sentido, e o Hernandes, você verá isso através lá do material do Right Now Media, toda hora ele fala assim, nós somos Pedro, nós temos o DNA de Pedro, e isso é totalmente verdadeiro. Nesse sentido, nós somos parecidos com Pedro, nos nossos sentimentos, nas nossas reações, em tantas outras coisas. Mas Pedro tem uma história única, num tempo único, em circunstâncias únicas. Preste atenção, meu amado, minha amada, assim é a sua história. Com as coisas boas e ruins que elas têm, com os momentos altos e baixos, com as coisas que você celebra e agradece a Deus, e também com aquelas que você tem vergonha e tristeza. A sua história é única. Deus te pôs num lugar único e num tempo único. Então qual é o desafio? Andar com Jesus para viver a expressão daquilo que Ele tem para você. Eram 12 discípulos, mas o papel dos 12 não era o mesmo. O lugar dos 12 não era o mesmo. Aquilo que cada um viveria para a glória de Deus, e no caso, por favor, veja o tamanho desse desafio, porque o próprio filho da perdição é usado para cumprir os desígnios de Deus. Cada um teve um lugar único. Mas quando nós olhamos para a história de um homem como Pedro, é para que nós possamos redimensionar e realinhar a nossa história hoje como discípulos, de um modo com que nós agrademos a Deus com a nossa vida. A gente só começou. Pedro, um homem chamado por Deus. Eu creio que eu estou aqui diante de homens e mulheres
chamados pelo Senhor. Nosso desafio nesta manhã é olhar para a história deste homem, de uma história comum, de uma família comum, de um lugar comum, de um nome comum, e ver o extraordinário e o sobrenatural de Deus, porque é o que Deus deseja fazer sobre nós, os seus discípulos, hoje, neste presente século. Uma das coisas, e eu termino com isso, que marcou essa minha busca em conhecer mais a história de Pedro, foi uma canção. Ela foi lançada em 1995, ou seja, tem mais de 30 anos. Foi escrita por um irmão nosso aqui de Brasília, chamado Walter Júnior, cantor, um irmão de um testemunho tremendo, um homem que passou por tantas perdas, inclusive a perda da visão, perda de um filho, mas que continua sendo um testemunho vivo de dedicação ao Senhor. E essa música é uma música que, de certa forma, nos lembra essa personalidade de Pedro aqui. Eu vou ter dificuldade de cantá-la, porque eu estou bem rouco hoje, além de não ser um grande cantor como Walter Júnior. Mas quem sabe alguns irmãos conhecem a música e a gente pode tentar cantar. Vamos fazer isso? Hoje vocês estão ruins de amém, hein, pessoal? Ou então você não conhece a música, né, irmão? Também tem que te dar um desconto. Essa música, então, fala primeiro da gente pensar que a gente é forte, né? A gente basar a vida em elogios, e depois a gente descobrir que a vida não é bem assim. E aí diz, Pedro também pensava assim, Pedro, Petrus, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Vamos tentar então cantá-la, vamos tentar com um playback, quem sabe depois a gente vai pegando e tocando, não é? Quem sabe essa música vai marcar a nossa adoração ao Senhor nesses dias de sermão sobre Pedro, pescador de homens. Vamos soltar então a letra, como também o playback da música. Quantos conhecem? Então dá para ter uma ajudinha, né? Vamos tentar, tá bem? Vamos lá, Luan. Pensar ser forte foi um erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu, embasada em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria a sua saliva e o milagre então de milhares que ouviriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim, Pedro, Petrus, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim, Pedro, Petrus, pedra, por engano, Pedro apenas pó. Preste atenção. Mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com essa falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim te amo, tu sabes muito bem.
Aleluia, Senhor. Quebra o nosso coração, ó Deus, para a glória do teu santo nome. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. Apacenta o povo meu, apacenta o povo meu. Vamos ficar em pé. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, e sejam sobre todos vocês, não apenas hoje, mas para sempre. Amém.